Olá, bem-vindo. Nesse bloco nós vamos tratar dos beneficiários do regime geral de previdência social, ou seja, daquelas pessoas que vão ter direito às prestações da previdência social, do regime geral de previdência social, ok? Vamos tratar de vários aspectos relacionados aos beneficiários ao estudar as questões, os exercícios e ao respondê-los, ok? Vamos lá então ao texto da primeira questão. Examine as afirmações abaixo e após assinale a alternativa incorreta. São segurados obrigatórios da Previdência Social os empregados, entendidos como aqueles que prestam serviço urbano ou rural à empresa em caráter não eventual, mediante remuneração. São segurados obrigatórios da Previdência Social os empregados domésticos, entendidos como aqueles que prestam serviços de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial destas, em atividades sem fins lucrativos. São segurados da Previdência Social os contribuintes individuais, entendidos como aqueles que prestam serviços de forma independente, em caráter eventual e sem vínculo empregatício. São segurados facultativos da Previdência Social as donas de casa. São segurados facultativos da Previdência Social os trabalhadores avulsos, entendidos como aqueles que, sindicalizados ou não, prestam serviços de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8.630 de 93, ou do sindicato da categoria. A opção A está correta, está certa. Mais uma vez, atente. O enunciado da questão exige que você assinale a opção incorreta. A letra A está correta, então você não assinala. Vamos dar um panorama do que são os beneficiários antes de objetivamente analisar o fundamento para a questão. Os beneficiários são todas aquelas pessoas físicas só, que têm direito às prestações do regime geral da Previdência Social. Os beneficiários se dividem em segurados e dependentes. Os segurados, por sua vez, se dividem em segurados obrigatórios e facultativos. E ainda, os segurados obrigatórios são subdivididos em 5 categorias ou classes: de segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Então, os beneficiários são, como segurados e dependentes, aquelas pessoas físicas que têm direito às prestações da Previdência Social. Quais as prestações, de que forma, quais os requisitos, tudo isso é uma questão para os benefícios, análise dos benefícios. Nesse caso, os trabalhadores que se encaixam naquelas características são segurados obrigatórios da Previdência Social, do regime geral da Previdência Social, e todos da categoria de empregado, conforme prevê o artigo 11, inciso 1, a linha, ou alguns chamam de letra A, da Lei 8.213 de 1991. Então, são sim segurados obrigatórios da categoria do empregado. A opção está certa e nós não a assinalamos, ok? A letra B também traz uma opção correta. Nos termos do artigo 11, inciso 2 da Lei 8.213 de 1991, são efetivamente segurados empregados domésticos aqueles que trabalham contratados por pessoa física ou pela família para o desempenho de atividades no âmbito residencial dessa pessoa ou família, em atividades que não têm fins lucrativos. Então, sim, essa é a caracterização do segurado obrigatório empregado doméstico. Está no artigo 11, inciso 2 da Lei 8.213 de 1991. Então, essa opção está certa, nós também não assinalamos. A opção C traz também uma questão correta. O segurado contribuinte individual, nos termos do artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213 de 91, é aquele que trabalha de forma eventual, sem um contrato de trabalho ou de emprego, e sem subordinação, ou é aquele que trabalha com autonomia por conta própria. Esse é o contribuinte individual, essas são as suas características e essa questão está correta, fundada no artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213 de 91 e nós não vamos assinalá-la, ok? A letra D também está certa. As donas de casa são efetivamente segurados facultativos do regime geral da Previdência Social. Os segurados facultativos, lá da categoria dos beneficiários, ou seja, do grupo dos beneficiários, são aquelas pessoas que não desempenham uma atividade remunerada. Portanto, não são obrigados a se filiar. Então, segurado facultativo é aquele que não desempenha uma atividade remunerada, porque se desempenhar é obrigado a se filiar e vai se distribuir em uma daquelas 5 categorias de segurados obrigatórios. Então, é o segurado facultativo aquele que não desempenha uma atividade remunerada, não se filia como segurado obrigatório e que tenha pelo menos 16 anos ou mais. Aí, estando inserido nessas características, pode contratar, entre aspas, pode se filiar ao regime geral de previdência social, mas é uma faculdade, é uma opção, por isso segurado facultativo.
Nesse nosso caso, nós encontramos os segurados facultativos listados no artigo 11, parágrafo 1º do Decreto 3.048 de 99. Lá no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1, nós encontramos a dona de casa como uma das seguradas facultativas. Ok? Então a letra D também está certa, a gente não vai assinalar. A letra E, no entanto, é a letra errada, ao afirmar que um trabalhador avulso, que os trabalhadores avulsos, que são segurados obrigatórios, previstos no artigo 11, inciso 6 da Lei 8.213 de 91, podem se filiar com facultativos. Os termos são excludentes, as opções são excludentes. Se é segurado obrigatório, não se filia como facultativo. Essa é a regra. E o trabalhador avulso faz parte da categoria de segurado obrigatório, é uma das categorias de segurado obrigatório. Portanto, não pode se filiar como facultativo. Então, a opção a ser assinalada nessa questão é a letra E, o fundamento, o artigo 11, inciso 6 da Lei 8.213 de 1991. Ok? Segurado trabalhador avulso é segurado obrigatório, não é segurado facultativo. Vamos ver o texto da próxima questão. Dentre outros, é segurado da Previdência Social na categoria de contribuinte individual o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, aquele que presta serviço de natureza urbana à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, o ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluindo suas autarquias e fundações, ocupantes de cargo ou função pública. Nas opções dessa questão, nós devemos encontrar aquele que representa um contribuinte individual, ou seja, aquele trabalhador que vai ser enquadrado como segurado obrigatório da categoria do contribuinte individual. Contribuinte individual, nós já falamos há pouco, é o segurado que possui como características, presta o serviço eventual, sem contrato de trabalho, emprego, e sem subordinação àquele que toma o seu serviço. Ou é aquele que presta o serviço com autonomia, por conta própria. Então, o segurado contribuinte individual tem essas características. E nós devemos encontrar o segurado que nas opções se enquadram nelas. Da opção A, esse segurado ali descrito, essa pessoa, esse trabalhador não é um contribuinte individual, ele é um segurado empregado, previsto no artigo 11, inciso 1, a linha C da Lei 8.213 de 91, porque ele tem as características e está expressamente previsto dentro da categoria do segurado empregado, os termos do artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213 de 91. Então, opção A, nós não assinalamos. A letra B também está errada, porque ela traz um segurado que é ou pertence à categoria do segurado empregado novamente, conforme prevê o artigo 11, inciso 1, a linha A da Lei 8.213 de 1991. Esse segurado tem todas as características do segurado empregado. Mantém um contrato de emprego nesse caso, trabalha de forma não eventual e ainda mediante ou a partir de subordinação àquele que toma o seu serviço. Recebe ordens, tem horário para cumprir, isso é subordinação. Esse, então, segurado relacionado na linha B é também um segurado empregado, não é contribuinte individual. E nós não vamos assinalar essa opção. Na opção C, que está errada, novamente, nós encontramos ainda uma vez um segurado, um trabalhador que pertence à categoria do segurado empregado. Está previsto lá no artigo 11, inciso 1, a linha B da Lei 8.213 de 1991. As características dele são todas as do segurado empregado e ele está relacionado expressamente como segurado empregado. A dica para aprender a diferenciar esses segurados ou segurados, as diversas categorias de segurados obrigatórios, é além de perceber as características específicas de cada categoria, tem que ler e ler mais de uma vez aquelas hipóteses relacionadas na lei e no decreto que a regulamenta, nas leis 8.212, 13 e no decreto 3.048 de 99. Aqui, mais uma vez, encontramos o segurado empregado, nós não assinalamos a letra C. Na letra D, nós encontramos efetivamente o contribuinte individual. O ministro de confissão religiosa, ele é efetivamente um contribuinte individual, está lá previsto no artigo 11, inciso 5, a linha C da Lei 8.213 de 91. É um contribuinte individual, por mais estranho que possa parecer, um membro de um instituto de vida consagrada, de congregação de ordem religiosa. Ele é sim contribuinte individual, é um segurado obrigatório. Então a letra D é a letra correta, nós assinalamos ela
e anotamos do lado o artigo 11, inciso 5, a linha C da Lei 8.203 de 91 como fundamento. Vamos ver só porque a outra letra está errada. A letra E está errada porque todo servidor público que não seja servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, que não esteja vinculado a um regime próprio de previdência, todo ele, sem essas condições, vai se filiar ao regime geral de previdência social obrigatoriamente, mas na categoria do segurado empregado, conforme prevê o artigo 9º, inciso 1, a linha I, 9º, inciso 1, a linha I do Decreto 3.048 de 99, onde essa opção está claramente prevista. Então, todos os servidores que não são servidores que ocupam cargo de provimento efetivo e que não estão vinculados ao regime próprio vão se filiar ao regime geral obrigatoriamente, mas todos na categoria do empregado e não do contribuinte individual. Então, nessa questão nós assinalamos a letra D, o seu fundamento é o artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213 de 91.